hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que é uma pessoa que convive bastante no meio do agro, né? Que é o Carlão da Public, mais de 30 anos aí de histórias. E ele lançou um livro que chama Andanças. E esse livro, ele fez mais de 80 mil quilômetros andando pelas cidades, pelo agro, pelas fazendas, pelos produtores. Tem muita história legal para contar. Então, eu queria trazer essas histórias aqui para a gente hoje. Mas eu queria te agradecer por estar aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Afinal de contas, você nunca foi entrevistado. Ele que entrevista. Eu estou tendo essa honra de entrevistar ele. Eu nem sei como é que faz isso, responder perguntas. Só sei perguntar. Então, ó, coloca a mão aqui, porque aqui é a antena. Isso. Aqui. Isso. Tá vendo? Nem pegaram o microfone direito para responder, eu não sei. Cuidado que eu faço uma pergunta para você, hein? Não, pode fazer também, não tem problema. Aham. Mas, Carlão, para começar, se apresenta, fala um pouco da tua história primeiro. A tua história. A minha história, vamos lá. A minha história, eu tenho 58 anos, nasci no bairro dos Mirandas, em Porangaba, e estudei, assim, sempre trabalhei na roça, sabe? Eu trabalhei trabalhava na roça mesmo, num tempo em que a criança podia trabalhar, entendeu? Não tinha problema nenhum. E eu me lembro até hoje, o primeiro dia de aula. Eu fui na garupa do meu avô, a escola ficava assim, 1 quilômetro da minha casa. Aliás, a escola está lá ainda. E eu estudei, num dia qualquer de fevereiro de 1972, foi o ano que eu entrei na escola, no primeiro ano. E a minha história começou a ir estudar, porque minha mãe falava assim, não, meus filhos, a minha mãe e meu pai, eles estudaram até o 3º ano só da escola. E a minha mãe, ela fez questão de fazer com que todos os filhos dela, ela falava assim, pelo menos até os 18 anos vocês vão ter que estudar. E foi o que aconteceu comigo e com meus irmãos. E eu, além de estudar até os 18 anos, por conta deles, né? Eu fiz colégio agrícola, depois estudei muito cedo, com 10 anos de idade, eu fui morar com uma tia minha. Fiquei 2 anos longe de casa. 2 anos. Imagina, você tem filhos? Tenho 2. Falei para você que eu ia começar a perguntar de você. Que idade tem seus filhos? Eu tenho uma de 9 e um neném de 7 meses. Então, imagina, é uma de 9 ou um de 9? Uma. Uma de 9. Então, imagina um filho, essa de 9, o ano que vem já vai ter 10. Sim. A minha mãe eu falo assim que a minha mãe deu a maior prova de amor que uma mãe pode dar, é deixar seu filho com 10 anos e morar com uma tia, porque ela não tinha condições ou ela achava que não tinha condições de fazer aquele filho estudar. Então, fui morar com uma tia e depois fiquei 2 anos, voltei, enfim, porque era muito sacrificante. Eu tinha que andar 5 quilômetros para pegar um ônibus e depois, meia hora depois, chegar na escola. Por conta disso, eu acabei indo morar com a minha tia, morei 2 anos com ela, voltei e depois fui estudar no colégio agrícola. Eu me formei no ensino médio como técnico agrícola. Em 1980 a 82, eu formei em técnico em agropecuária. E depois fiz cursinho e tal, e fui fazer faculdade. Em 1988, eu me formei jornalismo na PUC de São Paulo. Mas aí eu já trabalhava. Então, assim, a minha mãe me sustentou até os 18 anos e depois, daí em diante, foi por minha conta e foi, enfim, eu vivo por minha conta desde então. O que deveria ser feito com todos os filhos, eu acho. Mas é verdade, assim, os meus irmãos, eu acho que todos eles até começaram a trabalhar talvez um pouco antes de mim, entendeu? Nunca, trabalho não mata ninguém, não, é muito bom. Legal. Bom, nessas suas andanças todas pelo mundo agro, né? Você, depois de jornalismo, depois que fez o jornalismo, deve ter criado muitas histórias, construído muitas histórias, ter colocado isso no mundo. Eu queria que você trouxesse uma história desafiadora para as pessoas
e ao mesmo tempo inspiradora, ou uma de cada? Você que sabe. Tem dezenas de histórias. Eu acho que tudo é muito inspirador e tudo é. Você fez referência ao livro, né? Eu escrevi um livro que foi lançado em 2015 na Exposebu. E assim, uma história muito. Eu falo assim, eu sou um pouco fruto, meio que até eu falo do acaso, né? Eu falo assim, eu não, infelizmente, aí para trás, eu fui. Tem uma música do Paulinho da Viola que fala assim: não sou eu quem me navega é o mar. Então, assim, eu sou um pouco fruto dessa história. De estar trabalhando e encarando a vida, e, enfim, vamos pegar os desafios que vão acontecendo. E em 1985, em 86, eu trabalhava em banco e... Então você já foi do mercado, eu não sabia disso. Isso eu não achei na sua bio. Pois é, eu trabalhava em banco em 1986, trabalhava na tesouraria de um banco, e aí eu fiquei sabendo que o banco estava selecionando alunos de comunicação para trabalhar no marketing. E aí eu fui me candidatar a essa vaga e aconteceu assim, tipo, uma semana depois da entrevista eu já estava no outro rumo da minha carreira, e foi isso que me levou para o agro. Então, eu estou falando do ano de 1986. Então, você fala assim, uma coisa interessante é que a primeira vez, por exemplo, que eu fui na Exposebu, que está acontecendo nesse momento, e que eu já fui lá em Uberaba, foi em 1986. E eu, desde então, eu frequento a Exposebu ininterruptamente. Então, faz 39 anos que eu vou a Uberaba. Então, acho que isso já por si só, é uma coisa bem interessante. Eu estava conversando assim, eu acho que não tem tanta gente que foi a Exposebu tantas vezes, né? E você falar assim, desafios, toda hora tem, a gente acha desafios, toda hora a gente tem momentos que a gente fala assim, nossa, e agora, hein? Mas, por exemplo, na época da pandemia, em 2020, eu chamei a turma que trabalhava comigo, aquele cidadão que está ali, o bom velhinho que está ali, estava lá nessa reunião, e eu falava o seguinte: eu achei que na pandemia, finalmente, eu ia quebrar. Finalmente. Mas, olha só, na pandemia, em 2020, em março, porque a gente estava assim, sabe quando você acha que o mundo vai acabar? E ainda bem que a minha visão de futuro foi muito, eu tinha, estava tudo errado comigo, eu não imaginava, e aconteceu justamente o contrário. Então, de 2020, a gente achou que ia enfrentar um desafio muito terrível, né, que a gente ia quebrar mesmo, e de repente nós crescemos. Por quê? Porque o agro não parou, né? Então, assim, foi o setor, na verdade, que mais teve pujança, né? Impulsionou bastante nesse momento. Pois é, sim, porque todo mundo precisa comer, né? Nós esquecemos desse detalhe, né? Que as pessoas iam ficar em casa, mas elas precisam comer, elas precisam se vestir, enfim, por uma série de razões. Aí o agro cresceu. E hoje a gente está vivendo um desafio. O ano de 2023 foi desafiador. O ano de 2024 vai continuar sendo ainda um pouco desafiador. Por quê? Porque a gente acostumou, o mercado teve um crescimento gigantesco, mas as coisas acabaram que entraram numa normalidade, e aí a gente vem enfrentando 2 anos mais difíceis, enfim. Mas eu acho que a agricultura é desse jeito, é cíclica, e muitas vezes a hora que a coisa está caindo, né? Vocês que são do mercado financeiro sabem, né? O melhor momento para investir é a hora que está todo mundo que está em baixa, né? Então, acho que esse foi um ponto interessante de ser lembrado. Bom, você passou por muitas crises, né? Então você já viu e viu que todas as vezes todo mundo se reinventa e volta até mais forte. Eu queria puxar um assunto com você, dado toda a sua trajetória de marketing, comunicação, focada no agro. E durante a AgriShow, eu conversei com muita gente nos podcasts e aqui,
E eu escrevi um artigo recentemente, a gente falando que... Eu falei que o brasileiro deveria ter tanto orgulho do agro quanto o americano tem orgulho da tecnologia, do Vale do Silício, como um ativo. A gente deveria bater no peito e falar, o agro é nosso, é um ativo, e todo mundo deveria saber mais sobre. Mas a informação do agro fica ainda muito restrita num ambiente. Eu mesma só estou sabendo mais porque eu estou aqui imersa, fiz um MBA e doutorado aqui na AgriShow. Você, como marketing, como que você acha que a gente pode impulsionar e levar, de fato, né, essa emoção que é o agro, até esse apelo emocional que eu diria que a gente alimenta 800 milhões de pessoas por ano. São 4 Brasis, né, que a gente está alimentando. E as pessoas não sabem disso. Como que você vê isso como profissional do marketing? Olha, em primeiro lugar, eu acho que há controvérsias aí. A própria pesquisa, a BBRA fez uma pesquisa recente, onde não é bem assim. Existe um percentual de público, principalmente o pessoal que mora na cidade, que está entre 19 e 30 anos, esse pessoal tem um certo, né, distanciamento do agro. E nós cobrimos as 2 últimas cópias do Clima fora do Brasil, e, na verdade, o que a gente vê lá fora é que as pessoas têm muito orgulho do agro e sabem a potência que é o agro brasileiro. Eu acho que a gente tem um pouco de, como é que eu chamo? Síndrome de coitadinho aí na história, assim, entendeu? Então, na verdade, o que as pessoas pensam do agro, o problema é nosso, né? Se a gente não se comunica direito, se a gente não sabe se comunicar para o grande público, parece que isso já é uma, como é que fala assim, é quase que uma verdade imposta aí. Eu ainda tenho minhas dúvidas, eu acho que a população, de certa forma, sabe disso, sabe da importância do agro, porque ela precisa comer, mas isso a gente precisa ganhar as pessoas. Como é que ganha as pessoas? Como ganha as pessoas? Eu acho que ganha as pessoas fazendo com que as pessoas se aproximem da gente. Vem cá conhecer. Então, quando a Letícia, de Olho no Material Escolar, traz aqui 2.000 crianças aqui na AgriShow, é dessa forma que a gente ganha. Essas crianças, elas não vão nunca mais esquecer o que elas estão vendo aqui. Elas vão chegar para o pai, para a mãe, e falar, nossa, eu vi lá, o pessoal tem tecnologia lá, que é o setor que mais emprega tecnologia no Brasil. 30% do PIB tá, né? Longe do segundo. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer? Vamos trazer esse povo para conhecer a nossa verdade. Vamos trazer esse povo para conhecer o agro, vamos trazer esse povo para conhecer as nossas feiras, vamos levar esse povo para conhecer as fazendas e vamos criar uma fórmula de que a gente possa aproximar o pessoal, principalmente o pessoal de mídia, para que esse pessoal possa falar mais, falar melhor do Brasil. Agora, vamos combinar. A nossa mídia não gosta. A nossa mídia fala assim, eu vou lá fora. Você sabe por onde as pessoas recebem notícias do Brasil? Pelos jornais brasileiros. Elas se informam aí. Se o jornal que é do Brasil vai lá fora falar mal do Brasil, teve até ministro que foi lá falar mal do Brasil, então como é que faz? Então, a gente precisa melhorar isso. Ter orgulho do nosso negócio, do nosso trabalho. Bater no peito, né? Exatamente. É o nosso ativo, né? Isso aí. Exato. Eu acho que é por aí. E a questão interna é a questão de educação. Ou seja, de trazer as pessoas para dentro. Essa história do De Olho no Material Escolar, por exemplo, eu fiz uma entrevista no começo, aí, durante a pandemia, ainda com uma executiva desse movimento do De Olho no Material Escolar. E o que aconteceu? E aí existe só uma verdade. Os pais terceirizaram a educação dos seus filhos. E eles largaram na mão das escolas e ninguém foi lá olhar se o material da escola era legal, se estava bom, se não estava. Quando que descobriram que estava ruim? Quando a pandemia, quando o quê? Quando as crianças ficaram em casa. Aí o pai, a mãe foi obrigado a falar,
a filha falou, mãe, me ajuda aqui com a lição. Aí eles foram lá descobrir as barbaridades. Então, a verdade nua e crua, falei isso para a executiva do movimento, para a Andréa Bernabé na época. Falei, Andréa, quer dizer que vamos combinar que os pais terceirizaram seus filhos, ou seja, ninguém estava meio que... o cara estuda num colégio bom, num colégio caro, num colégio de elite, achando que o filho está recebendo uma informação de qualidade. E não está. Então, eu queria te perguntar, você estava falando de olho no material escolar. E essa é uma das iniciativas. E aqui a Grishow é uma grande iniciativa. E eu queria que você falasse um pouco do que você viu aqui na Grishow, o que você viu também na Expo Zebu, que te chamou a atenção, como que está sendo a semana. Conta um pouquinho. Bom, se a gente pensar na Expo Zebu, eu que estou lá faz 39 anos, tudo mudou. Né? Então você fala assim, principalmente o mais importante. O gato que eu conheci há 39 anos atrás, o Nelore que existia, o Guzerá que existia, o Tabapuã que existia, o Gir que existia, não é mais um gado. O produtor brasileiro, ele é super eficiente. Para você ter uma ideia, o Brasil importou em 1962 gado da Índia e agora, ano 2004, o produtor brasileiro está exportando o gado para a Índia, para o Paquistão. Ou seja, o povo está vindo buscar de volta aquilo. Nós trouxemos um gado lá, melhoramos uma barbaridade, o gado é outro gado completamente diferente, muito mais produtivo, muito mais precoce, muito mais bonito, muito mais tudo, muito mais altíssima produtividade, tudo um baita de um padrão de qualidade, isso tudo graças a quem? Graças ao pecuarista brasileiro. E se você sai de Uberaba e vem para cá, aí você começa a ter ainda mais orgulho do agro, né? Você pega assim... Eu até parei na estrada, porque eu vi uma cena de um trem passando na beira da pista, um trem de carga, né? Que estava carregando provavelmente grãos, e para o porto. Isso é o agro que não para. Isso era um domingão. E a gente sai de lá, os mesmos ministros e tal, que estavam lá em Uberaba, todos os políticos vêm aqui inaugurar a Grishow. E a Grishow nem se fala, né, gente? Isso aqui, eu conversando com o Roberto Rodrigues na segunda-feira aqui, Roberto Rodrigues, o Casale, enfim, essa turma aí toda que está aqui desde o número 1, isso aqui é um negócio, virou uma coisa que não tem nem palavra, não dá nem para explicar direito o tanto que isso aqui evoluiu. E isso, mais uma vez, evoluiu por quê? Porque o produtor brasileiro, o agricultor brasileiro é um cara que é super tecnológico, um cara que está... O produtor brasileiro anda na frente da indústria. Eu falo para os meus amigos da indústria, eu falo, os produtores brasileiros estão na frente de vocês. Então, porque assim, você vê a indústria lança um produto, o produtor vai lá e usa e adapta, ele adota a tecnologia com uma rapidez incrível. Então, você pega aqui a ponta dessa pirâmide aqui, é um negócio extraordinário. O que acontece aqui na Grishow, você vê hoje, aqui tem, acho que 100 novos expositores, mais de 800 expositores no total, quase 900 expositores. Uma feira que recebe esse mundo de gente que vem aqui, trânsito, isso aqui é outro mundo, é um negócio que dificilmente você vai ver em qualquer lugar do mundo uma feira como essa. E um calor como esse. Né? E para quem quer tirar um pouco do calor, tá servindo chopp, então, tá? Carlão, vou te fazer uma pergunta agora. Pensa no que você vai falar, tá? Penso. Ó, é difícil, pensa que vai chegar agora para todo mundo. Para todo mundo mesmo. A pessoa vai abrir o celular e vai aparecer lá um contato. Fala, Carlão. E vai chegar um áudio do Carlão. O que o Carlão diria para todas as pessoas?
Eu diria o seguinte, aqui eu estou vendo um monte de jovem aqui, gente bonita, gente jovem, estudante, gente que está começando a carreira. Eu diria o seguinte, cara, vocês estão no lugar certo, na hora certa, com a faca e o queijo na mão. Vocês precisam agarrar a oportunidade que o agro dá, porque o agro é tudo de bom. E eu vou dizer o seguinte, eu vou repetir uma frase que não é minha, porque eu acredito muito nela, e a frase é do Paulo Herman, que é ex-presidente da John Deere, com quem eu já falei, acho que muitas vezes no meu programa, e o Paulo faz uma comparação, ele diz assim, ó, se o agro fosse um campeonato mundial de Fórmula 1, eu acho que aqui muita gente sabe mais ou menos como é que funciona a Fórmula 1, ano passado, 23 etapas, cada etapa tem 70 voltas e cada etapa tem uma volta de apresentação de aquecimento dos pneus. O Paulo diz assim, se o agro fosse um campeonato de Fórmula 1, a gente, nesse momento agora, com tudo isso que vocês estão vendo aqui, a gente está na volta de aquecimento dos pneus da primeira etapa. Então é o seguinte, vai mudar muita coisa e vai mudar para melhor. E assim, o mundo só melhora. E a gente que é mais velho, a gente tem tendências, não acreditem, viu, jovens, o mundo é de vocês, o mundo só vai para frente, o mundo só melhora. Cada vez mais a turma mais jovem é muito melhor. Sabe o negócio de seleção de gado que eu te falei lá em Uberaba? As gerações mais novas são melhores do que a geração anterior. E gente é a mesma coisa. O Brasil, eu gosto de falar com gente, toda vez que eu entrevisto gente aí na faixa dos 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 anos, pensa num povo bom de serviço, é essa turma dessa idade aí. Então, a prateleira de cima dessa geração é muito boa. E eu acho que é essa prateleira de cima que vai ser transformadora para o nosso negócio. Então, se eu tivesse que responder, eu respondia isso. Ó, garra aí, porque vocês estão no lugar certo e na hora certa. O agro é... A bola da vez é aqui. E vai ser por muitos e muitos anos. Porque pensa, quanta gente nasce todo dia no mundo? Sim. Tem alguma coisa que... Todo mundo tem que comer. Eu nunca vi ninguém falar que fica sem comer. O cara, quando fica sem comer, a hora que ele está quase acostumando, ele morre se ficar sem comer. Então, comida precisa, né? Precisa todo dia. Você é capaz de ficar sem comer, eu sou capaz de ficar uns 10 dias sem comer. Mas no 11º eu tenho que comer um pouquinho. Então, assim... Você já ficou? Não, né? Eu já fiquei, sim. O ano passado, eu fiz um jejum de 9 dias. Jura? Juro. Por quê? Ué. Não sei se você sabe, mas eu emagreci 80 quilos sem fazer cirurgia bariátrica. Isso é uma outra parte da minha biografia aí. Quem quiser olhar aí, dá uma olhada no... Tem que olhar no Facebook agora, gente, porque você acredita que meu canal no YouTube foi tirado do ar? Você acredita nisso? Por quê? Tiraram do ar meu canal. Até agora não conseguiu resolver. Tiraram do ar meu canal, porque eu acho que assim, é muita quantidade grande de notícia boa, e tem gente que não gosta de notícia boa, e meu canal do YouTube saiu do ar, e até agora não voltou ainda. A gente está brigando lá para ver o que houve. Mas assim, se vocês digitarem aí no Facebook Fala Carlão 01, aí vocês podem olhar esse Fala Carlão 01 e acreditem que sou eu que estou lá. Mas nem parece muito, viu? O Elon Musk, é isso aí. Vou tentar resolver. E por que você ficou 10 dias sem comer? Você pode falar? O jejum é uma forma de você, vamos dizer assim, de mostrar para você mesmo, portanto, para o seu cérebro, que tudo que é você que está no comando. Entendeu? Então é uma espécie de
de autoafirmação. Fala assim, eu posso. Então, assim, é um exercício de poder. É um exercício de força mental. É isso que eu chamo. O jejum é um exercício de força mental. E não é aquela história de falar assim, não, o jejum emagrece. Não, isso tudo é bobagem. Assim, o jejum é um exercício de força mental. Um exercício que você faz para você competir com você mesmo. Para você falar assim, não, pera um pouquinho, até onde eu vou? Eu estou no comando. E é isso. Acho que foi legal essa história. É bacana, mas não é. Você fazer isso uma vez por ano, tá bom já, né? Mas não precisa ser de 10 dias. Pode ser menos. De um dia. Pode ser assim, de umas 24 horas. 24 horas eu fazia bastante isso. Muito, assim. Todos os domingos, de domingo para segunda, eu fazia um jejum. Mas essa é uma das coisas. Outra coisa que eu gosto de fazer é caminhar. Caminhar bastante. Fazer peregrinação. Eu acabei de fazer peregrinação agora para... Eu fui para o Caminho da Fé. São 320 quilômetros. Você fez andando? Andando 320 quilômetros pela terceira vez. Quantos dias deu? 12. São 25 quilômetros por dia. E é muito legal. O legal disso é assim, a primeira vez que eu fiz, as pessoas falam assim, não, você vai querer voltar aqui e tal. E eu pensava comigo, não vou voltar isso não, já uma vez tá bom. Aí eu fiz a segunda vez de bike, em 2022, ali 23, e esse ano 24 vou fazer fiz a pé agora em abril, entre março e abril. E o ano que vem eu vou fazer 60 anos e meu pai vai fazer 80. Então eu decidi que o ano que vem eu vou fazer a pé de novo, em março e abril, e em julho, quando eu faço aniversário de 60 anos, eu vou fazer a cavalo. Eu vou fazer 2 vezes o Caminho da Fé. E a cavalo até agora, que assim, é uma espécie de homenagem. Por exemplo, meu pai gosta muito de andar a cavalo. E gostava porque ele não pode mais andar, porque ele fez uma cirurgia no joelho e não pode mais, enfim, foi proibido pelos médicos de andar a cavalo. Então, eu vou fazer esse caminho, agora me ocorreu isso, que também eu acho que isso é um pouco uma homenagem para o meu pai, que é uma figura maravilhosa, que eu gosto muito, e vai estar fazendo 80 anos. E é muito bom, né, poder fazer 60 e meu pai 80, nós dois juntos, 140 anos de vida. É ótimo, é muito bom fazer isso. Legal. Antes da gente fazer as considerações finais, queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. Afinal de contas, você não é o cara que gosta de ser entrevistado. Né? Eu roubei o teu microfone hoje. Eu acho que eu prefiro mais perguntar, né, gente? Perguntar é mais meu forte, eu gosto mais. É mais fácil. Mas é muito legal, eu gostei demais de estar aqui, acho ótimo. E me convide mais vezes que a gente vem. Sempre. Me convide mais. Tá bom, muito obrigada. E para encerrar, o agro é? O agro é tudo de bom. O agro é a minha vida, né? Você sabe que quando a gente fez 10 anos de empresa, lá em 1988, e aí a gente fez uma celebração disso em 89. Já era 89. Quando eu lembrei que a gente fazia 10 anos, já tinha passado, entendeu? E aí eu falei, não podemos deixar de comemorar. No dia 14 de março de 1989, eu peguei e fiz uma festa em São Paulo, muito bacana, perto ali da Avenida Paulista, tinha um hotel 5 estrelas na rua Frei Caneca, ali uma quadra da Paulista. E aí a gente fez uma festa para 500 pessoas nesse dia. E nessa festa nós colocamos na porta do hotel um touro Limousin, que é uma raça importada da França, de 1.500 quilos, e uma vaca Nelore, uma novilha Nelore de 700 quilos, na porta do hotel. E quando foi 4 horas da tarde, eu chamei os peões e falei assim, puxa aí o gado e vamos lá para Paulista. Eu não sabia que não podia, mandei bala, entendeu? Não? E aí os peões foram pela calçada puxando esses 2 animais e eu de chapéu, botei uma gravata lá. Foi uma época que o mercado financeiro tinha uma crise doida do mercado financeiro. E aí eu fui lá e deu uma mídia espontânea. No outro dia, teve todos os jornais na época, televisão. Foi feito
um baita, um bafafá danado lá, sabe? Parou. Imagina você, a Avenida Paulista, em São Paulo, um touro e um doido lá dando entrevista, falando que o mercado financeiro andava em crise e que o agronegócio tinha ido na Paulista para fazer uma celebração, para dar uma ajuda para o mercado financeiro que estava meio em crise ultimamente. Então tem essa passagem, foi muito interessante, foi uma coisa marcante. De lá para cá a gente andou muito. E eu lembro que no meu discurso, à noite, era assim... vocês encontram isso no YouTube, em algum canal, aí vai estar esse vídeo. E nesse discurso eu falava assim: aqui nascemos, aqui aprendemos tudo que a gente sabe, aqui crescemos. Não há limites para a força do trabalho, que venham os próximos anos, entendeu? Então, esse é um pouco nessa linha e exatamente com essas palavras que a gente falou, e eu acho que isso está valendo até hoje. Aqui nascemos e aqui aprendemos, e é aqui que nós vamos continuar fazendo o melhor de tudo. E o segredo para você ficar... Essa empresa aqui tem 36 anos, nós vamos fazer 36 anos dia 23 de setembro. O segredo para você durar muito, eu acho que é você fazer diferente todos os dias. E emprestando aqui eu acabei de entrevistar aqui, essa entrevista não foi ao ar ainda, mas eu entrevistei aqui o presidente e o CEO da Baldan, que acabou de passar o bastão para um outro presidente e foi para o conselho, o Celso. E ele me diz o seguinte: tem um escritor indiano, o nome dele cadê? Está escrito em algum canto aqui. Enfim, é um livro onde ele fala que as empresas, de maneira geral, as empresas de sucesso, os negócios, elas são compostas de... As empresas que chegam a ser centenárias e tal, elas são compostas de duas coisas. 50% é dinheiro, é financeiro. E 50% é de história. Então, para encerrar aqui, essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês refletirem. 50% é dinheiro e 50% é história. Então, que história que vocês estão construindo, que história que vocês estão contando, acho que esse é o ponto. Que responsabilidade a minha, né? Porque eu te entrevistar depois nesse encerramento, eu não tenho mais nem o que falar, não é mesmo? Quero só te agradecer bastante pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, é sempre uma honra, é sempre muito bom estar aqui nessa prateleira de cima aqui, que é o AgriShow. Obrigado a vocês. Obrigada. Eu vou encerrar só para quem vai assistir a gente ali agora. E você continua nos assistindo, afinal de contas ainda falta mais um dia da AgriShow. Você pode acompanhar todos os nossos conteúdos no nosso site, galapagoscapital.com/AgriShow, e nas nossas redes sociais, @GalapagosCapital. Um abraço e até lá!